Oi, tudo bem? O livro dos mortos do Antigo Egito. Quero continuar hoje falando das pranchas 23 até a prancha 30. Aqui nós temos, por exemplo, na prancha 23 e na prancha 24, uma repetição do 18º capítulo do livro dos mortos, que também aparece nas pranchas 13 e 14. Vou mostrar para vocês. Os deuses, o Osiris-Ani, chegando diante desses deuses. Então, é o capítulo da chegada do Osiris-Ani à presença dos governantes divinos de Osíris. Então, aqui o Osiris-Ani, o Ani, diante dos governantes divinos. E diante de cada um dos governantes, ele tem orações a fazer. Esse processo, de caminho para comparecimento diante de vários governantes divinos, de vários deuses. Prancha 25 e 26. Aqui começam os capítulos das transformações. Uma outra seção dentro do livro. Ele comparece diante de vários deuses, pronunciando aqui Anis, Osiris-Ani, pronunciando hinos aos deuses, como por exemplo, Osíris, o escriba-Ani triunfante, diz, ainda na prancha 23 e 24, minha alma construiu para mim uma morada em Tatu, ganhei força na cidade. P. Arei meus campos em todas as minhas formas, e minha palmeira se ergue lá como que para o deus Ansu. Não me alimento daquilo que abomino, não me alimento daquilo que desprezo. Aquilo que abomino, abomino, e não me alimento de imundície. Há boas oferendas de comida e carne para aqueles que não serão desse modo destruídos. Então ele vai recordando aquilo que ele fez, as oferendas que ele fez aos deuses aqui na terra, e agora ele está diante do Osíris, o grande Osíris, e os governantes divinos, e ele deve cantar hinos a todos esses deuses que ele serviu na terra. Outro pedaço do hino. Quão gloriosa deixo a coroa branca quando levanto os ureus. Salve, guardião da porta, tu que dás paz às duas terras, traze a mim aqueles que fazem oferendas. Concede-me elevar a terra, que os iluminados abram os caminhos para mim, que a Assembleia dos Deuses fale com as palavras dos iluminados a Osiris-Ani, que os corações dos deuses o guiem, e que façam dele poderoso no céu em meio aos deuses que assumiram formas visíveis. Então ele está diante desses deuses e pede para ser poderoso diante desses deuses que agora para ele assumem formas visíveis. Voltando agora às pranchas 25 e 26, são capítulos especiais em que o Osiris-Ani vai se transformando, por exemplo, aqui em pardal. São várias transformações. Depois ele transforma-se num falcão dourado, depois num outro falcão colorido, e ele vai dizendo orações diante desses bichos. Aqui estão as orações. Ele vai se transformando nesses animais. E por fim nós temos uma longa oração do Osiris-Ani diante deste falcão sagrado. É uma oração extensa, aqui o papiro, Desta oração de transformação, o caminho de transformação pós-morte. Capítulos 25 e 26. A transformação em um pardal. Eu quero ler um trecho aqui da transformação em um falcão dourado. É um falcão dourado segurando um mangual, que é um símbolo aí de poder do Antigo Egito. Então ele se transforma nesse falcão. Diz Osiris-Ani, que eu me levante na câmara de Sechet, como um falcão de ouro saindo do ovo, que eu voe e plane como um falcão, tendo minhas costas 7 cúbitos de largura e com asas feitas de esmeraldas do sul, que eu me erga do barco Sektet e me traga o meu coração desde a montanha do leste, que eu embarque no barco Atet
e que aqueles em suas assembleias venham à minha presença e se curvem diante de mim. Que eu me levante, recomposto, como o lindo falcão dourado que possui a cabeça de um pássaro benu. Que entre na presença de Ra todos os dias para ouvir suas palavras, e que me sente no meio aos deuses poderosos de Nut. Que uma morada seja feita para mim, e oferenda de comida e bebida postas à minha frente. Que eu as coma, que me torne um iluminado também, que me torne satisfeito plenamente em meu desejo, que o trigo sagrado me seja entregue para que eu coma, que eu seja por minha conta, tenha poder sobre o guardião de minha cabeça. É interessante, transformando nesses animais, ele vai ganhar divindade, ele vai ganhar as proeminências, os alimentos, as adorações que os deuses recebem no pós-morte. Então é muito legal esses capítulos. Como eu falei, depois uma longa oração, quando ele se transforma num falcão colorido, é um falcão sagrado, que é este aqui. Ele vai se transformar neste falcão. E depois a prancha 27 é a continuação de várias transformações. Então ele vai se transformar em seta, uma serpente chamada seta, vai se transformar em crocodilo, aqui nessa serpente, em crocodilo. Depois ele se transforma em pitá, que é isso aqui, olha, transforma nisso aqui, pitá, Deus pitá, né? Aqui o papiro inteiro, aqui as particularidades do papiro, ainda na prancha 27. Ele se transforma na alma de um tumu, esse aqui. Se transforma em Benu, esse pássaro. Esse tumu é tipo um carneiro. Então são vários capítulos de transformação. Essa prancha 27. Aqui é a prancha inteira e os detalhes. Dessa prancha 27, eu quero ler o capítulo em que ele se transforma num crocodilo. Diz Osiris-Ani, triunfante: sou o crocodilo que reside no terror. Sou o crocodilo sagrado e causo destruição. Sou o grande peixe em Camui. Sou o senhor a quem se presta homenagem em Sequém. E Osiris-Ani é o senhor a quem se presta homenagem em Sequém. Então ele vai se transformando, por exemplo, nesses animais. E esse crocodilo está sobre um pilone ou uma porta. Então são processos de transformação no mundo dos mortos. Depois, a prancha 28, ele se transforma em garça e em lótus. E também no Deus da escuridão. Então tá aqui a prancha inteira, a transformação em garça, a transformação em lótus, a transformação no Deus, o capítulo da transformação no Deus que dá luz à escuridão. É um Deus, então, que aqui tem um disco sobre a cabeça. Essa prancha, então, 28, são 3 transformações. Vou ler o trecho em que ele se transforma no Deus que dá luz à escuridão. Diz Osíris, o escriba-Ani triunfante: sou o cinturão da túnica do Deus Nu, que brilha e projeta luz, que reside em sua presença e joga luz nas trevas, que une os 2 guerreiros que vivem em meu corpo por meio do poderoso encantamento das palavras de minha boca, que levanta aquele que caiu, pois o que estava com ele no vale de Abitu caiu e eu repouso. Lembrei-me dele. Carreguei o Deus U para fora de minha cidade quando o encontrei, e aprisionei a escuridão graças a meu poder. Sustentei o olho do sol quando seu poder enfraquecia com a chegada do festival do 15º dia, e pesei Sut
nas mansões celestiais ao lado do ancião que com ele se encontra. Agraciei Tot, a namorada do deus Lua, com tudo o que é necessário para a chegada do festival do 15º dia. Carreguei a coroa Ureret, justiça e verdade vivem em meu corpo. Os meses são de esmeralda e cristal. Minha morada é entre os vales de safira. Sou a senhora que projeta luz na escuridão. Vim trazer luz às trevas. E eis que agora há luz e fulgor. Iluminei a negritude e depus os destruidores. Rendi homenagem àqueles que estão nas trevas e ergui os que choravam e que escondiam o rosto e que haviam caído. E então eles me olharam. Sou a senhora e não deixarei que tu ouças a meu respeito. Então são fórmulas de encantamento, né, pós-morte. O capítulo, as pranchas, no caso aqui, que eu gostaria de mostrar hoje, as duas últimas, 29 e 30, Anne e sua esposa em pé, com mãos erguidas em adoração diante do deus Tot, com Ankh, vida, esse símbolo aqui, olha, é o Ankh, vida, estão diante do deus Tot, nessas pranchas 29 e 30, sobre os joelhos e sentado em um trono em forma de pilone. Então Deus tem esse símbolo de vida sobre os joelhos, está sentado sobre um pilone, e Anne e sua esposa diante desse Deus. Aqui é o capítulo em que não se morre uma segunda vez. Achei muito interessante esta parte. E também é o capítulo em que se entra no palácio da dupla justiça e verdade. Aqui está a prancha. Então essas duas pranchas, né? A prancha 29, o capítulo em que não se morre uma segunda vez. Olha que bonito. Esse capítulo já é essencial para os finais do Livro dos Mortos, tá? Já está entrando aí no Palácio da Justiça e Verdade. Depois, a alma do morto, né, junto com o seu corpo, vai para os campos de juncos. E aqui entrando no Palácio da Justiça e Verdade. Muito bonito isso, né? Um caminho pós-morte. Caminho da eternidade. Então, vou ler uns trechos aqui do capítulo em que não se morre uma segunda vez. Diz Osiris-Ani triunfante: Salve Tot! O que aconteceu com os filhos sagrados de Nut? Travaram batalha, fomentaram conflito, praticaram mal, criaram os monstros, mataram, causaram problema. Na verdade, em todos os seus atos, os poderosos trabalharam contra os fracos. Concede, ó poderoso Tot, que seja feito o que decretou o Deus Tumu. E tu não consideras o mal, tampouco és levado à ira, quando os anos culminam em confusão e aglomerações que perturbam os meses. Pois em tudo que eles fizeram a ti, secretamente maquinavam a iniquidade. Sou tua paleta de escrever, ó Tot, e trago-te teu tinteiro. Não sou como aqueles que maquinam a iniquidade em lugares secretos, que o mal não se abata sobre mim. Tá vendo? Ele está rezando aí diante do deus Tot, que traz o símbolo da vida, que ele, Osiris-Ani, não praticou o mal. Talvez a sua esposa tenha morrido antes dele, né, a Tutu, porque ela o acompanha sempre nesse processo aqui dessa peregrinação no reino dos mortos. Depois tem mais um texto, mais um hino que ele canta aqui, a Tumu, e quando entram no Palácio da Justiça e da Verdade, é uma parte muito interessante. Gostaria de ler então alguns pedaços deste momento. Anne e sua esposa Tutu, em pé, mãos erguidas em adoração a Osíris, diante de uma mesa de oferendas, e entram então no Palácio da Justiça. Que aqui eles estão diante da mesa para entrar no palácio, né? Um hino de louvor a Osíris, o que habita Amentet. Osíris, o escriba Anne triunfante, diz: Vim e me aproximei para contemplar tuas belezas. Minhas mãos se erguem em adoração de teu nome, justiça e verdade. Estão aí diante, né, dessa mesa de oferendas para entrarem no templo da justiça e verdade. Aproximo-me do local onde não cresce a acácia, onde não existe a árvore grossa com folhas e onde do solo não brotam ervas ou gramas. Entrei no local das coisas secretas e ocultas e conferenciei com o deus Sut. Osíris, o escriba Anne,
entrou na morada de Osíris e viu as coisas ocultas e secretas que lá existem. Os governantes sagrados dos pilones têm a forma dos iluminados. Anubis lhe falou com voz de homem quando ele veio de Tamera, dizendo: Ele conhece nossos caminhos e nossas cidades. Fui apaziguado e o cheiro dele é para mim como o cheiro de um de vós. Ele vai descrevendo, né, tudo aquilo que ele vê para poder chegar ao palácio. E esse confronto, né, esse diálogo com o deus Anubis, esse momento primordial para poder passar para o palácio da justiça. Mais adiante ele diz: Coloquei a forma divina sobre seus 2 pés. Estive com o deus Pateput e vi o habitante do templo sagrado. Entrei na morada de Osíris e vesti o traje daqueles que ali se encontram. Entrei em Hetztal e contemplei as coisas ocultas que ali existem. Fui envolto em faixas, mas descobri para mim uma estrada. Olha que legal, né? Um caminho. Entrei em Nararuft e me vesti dos trajes que ali encontrei. Processo de iluminação, né? De revestimento de uma vida nova. O unguento Antu das mulheres me foi dado. Em verdade, Sut falou-me das coisas que lhe dizem respeito e respondi: que o pensar no julgamento de tua balança acalente nossos corações. A majestade do deus Anubis diz: Tu conheces o nome desta porta para que a mim se abra? Osíris, o escriba Ane, triunfante na paz, diz: Afasta de Shu é o nome desta porta. Diz a majestade ao diálogo, né, do deus Anubis: Conheces o nome da folha mais alta e da folha mais baixa? Osíris, o escriba Ane, triunfante na paz, diz: Senhor, de verdade e justiça ereta sobre seus 2 pés, é o nome da folha mais alta, e Senhor, de força e poder, provedor de gado, é o nome da folha mais baixa. A majestade do deus Anubis diz: Podes passar, pois tu conheces os nomes, ó Osíris, o escriba, conferente das oferendas divinas de todos os deuses de Tebas, Ane triunfante, Senhor que deve ser reverenciado. Olha que interessante nele, esse momento em que ele dialoga com o deus Anubis para poder entrar no palácio da justiça e da verdade, onde está Osíris. E é como diante da esfinge, né? Não é um enigma, mas o deus Anubis diz: Conheces o nome da folha mais alta e da folha mais baixa? Sim, então ele diz: a folha mais alta, o nome dela é Senhor de verdade e justiça, ereta sobre 2 pés. E o nome da folha mais baixa é Senhor de força e poder, provedor de gado. O deus Osíris, barbado e portando a coroa branca, quer dizer, ele entra, o Osíris Ane, dentro do palácio, né, e vê o deus Osíris portando a coroa branca, cheio de barba, ereto em um santuário, cujo telhado é encimado por uma cabeça de falcão e uréus. Por trás de seu pescoço dependura-se o Menat, e nas mãos ele carrega o cajado, o cetro e o mangual, emblemas de realeza, poder e domínio. Atrás de Osíris a deusa Ísis com a mão direita. Sobre o ombro direito do deus, na mão esquerda, ela segura o signo da vida. Diante de Osíris, sobre uma flor de lótus, os 4 filhos de Horus. Os deuses dos pontos cardeais, Mesta, Api, Tuamaltef e Quebisenuf. Então aqui está esse momento, né, de contemplação do deus Osíris e Ísis e os 4 deuses aí, filhos de Horus. Então Osíris Ane entrou no palácio da justiça e verdade, fez esse caminho, né, de purificação. Muito bom fazer essa passagem, esse caminho pelo livro dos mortos, aquilo que os mortos deveriam, né, ler lá no além, para poder chegar diante do Osíris e entrar no campo dos juncos. Então é uma leitura que os mortos faziam, né, lá no Egito Antigo, né? Supunham-se que depois de mortos eles abriam lá na tumba os papiros, desenrolavam e liam esses livros. Então esse livro aqui é muito interessante nesse sentido, né?
Nós estamos lendo, entrando assim naquilo que é a ideia desse livro, um livro para morto, que na verdade é um livro para vivo, né? Que é um livro de iluminação que o vivo lia antes, levava para o túmulo, porque não conseguia decorar o livro inteiro. Então lá ele abria e fazia essas orações, esses hinos diante dos deuses. Eu tive muita vontade na vida de ler esse livro. Nunca imaginei que eu poderia encontrar, né? Depois de tanto tempo que eu ficava lá na escola, na sétima série, a professora falava do Egito Antigo e sempre fascinava, né? Existe o livro dos mortos. Ai, meu Deus do céu, né? Tá aqui esse livro pra gente ler. Um abraço, até mais.